Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa live de devocional. Hoje é o nosso dia 37, né? Já estamos aí bem pertinho do final dessa jornada linda que nós estamos caminhando com Deus. Tem sido especial. Hoje, nossa live 37, hoje nós vamos falar sobre a segunda estratégia para vencermos o mundo, né? E hoje nós vamos falar sobre fé, né? Fé aí é um ingrediente, uma estratégia fundamental para nós caminharmos, né, nessa jornada aqui da nossa vida. Nós precisamos, né? E o tema é creia sem nada duvidar, né? É lindo, né, que o Jesus fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover um monte de lugar, né? De transportar um monte. E o importante não é o tamanho da sua fé, mas é se você usa a sua fé, né? E a gente só pode agradar a Deus quando nós temos fé. E então nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos já fazer a nossa oração pra gente começar. Se você não tem o devocional, você vai abrir a Bíblia em Hebreus, tá? Hebreus 11. E se você tem o devocional, é página 232. Então, você que pode, vamos fechar os olhos e vamos abrir nosso coração para Deus e levar o nosso pensamento ao Senhor, tá bom? Amado Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, por mais um dia que as tuas misericórdias se renovaram. Pai, nos teus braços é o nosso lugar, é o nosso descanso, Pai. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por ter esse lugar de colo dos teus braços para nós, Pai, é o melhor lugar. Não tem lugar melhor do que estar na tua presença, Pai. Não tem lugar melhor que caminhar na tua presença e ter o Senhor falando conosco e nos conciliando, nos exortando no meio do caminho, da jornada. Senhor, não tem lugar melhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor repreende aquele que ama. Então, se nós temos, Deus, passado por alguma coisa, que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, Pai, nós sabemos que é porque o Senhor nos ama. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada pelo teu amor que não desiste de nós. O amor que nos amou até o fim e nos amou ali naquela cruz. Muito obrigada, Senhor. Deus, que hoje nós venhamos entender mais sobre a fé e como colocá-la em prática no nosso dia a dia, na nossa jornada, Senhor. Pai, que nós venhamos ter a fé que te agrade, a fé, Senhor Jesus, viva e eficaz, uma fé, Senhor Jesus, colocada em ação para a glória do teu nome, Jesus. Senhor, cura os enfermos, cura, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos na sua alma, enfermos na sua matéria. Pai, cura o câncer, cura toda a dor, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus, as doenças do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, Senhor Jesus. Cura do aparelho reprodutor, circulatório. Senhor, todos os órgãos, todas as células que estão doentes, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, vai lá, Pai, com o teu toque, Senhor Jesus, solta, Senhor Jesus, provém uma palavra que a gente sabe, Deus, que é apenas uma palavra do Senhor, nós seremos curados, Pai. Cura o teu povo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, mostra, Senhor, a direção para aquele que está perdido. Mostre a direção para quem está perdido, Senhor, como uma luz que ilumina o caminho, porque Tu és a estrela da manhã, Pai. É aquele que brilha enquanto todos é o que tem o maior brilho, Senhor Jesus, é o Teu. E é o Senhor que fica conosco quando todos vão embora, Pai. Senhor Jesus, dá direção para quem está perdido, Pai. Dá direção para quem está perdido, Pai. E para quem não está também, Senhor, para que continue na caminhada, na presença do Senhor. Assim como foi ali com o povo, Senhor Jesus, no deserto.
que de dia tinha uma nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo representando o Senhor, representando a direção, a proteção do Senhor na vida deles, Pai. Faz assim também no nosso meio, Pai. Mas nos dá um coração assim como o de Davi, um coração como o de Josué, Senhor Jesus, que tinha o Senhor como o seu refúgio e também, Deus, tendo a certeza de que eu e a nossa casa serviremos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Então, hoje é devocional 37. Página 232. Se você não tem, livro de Hebreus, Hebreus 11, tá bom? Diz assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, aqui o autor de Hebreus, a gente não tem, uma evidência assim, quem escreveu o livro, mas o importante é que ele disse assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, na minha e na sua vida, é impossível nós agradarmos a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima dele, quem acredita nele, acredita que ele existe, né? Quem se aproxima dele é preciso que essa pessoa, eu e você, acreditemos que ele existe e que ele recompensa quem o busca, né? Então, essa é uma premissa, né? Um requisito. Precisa acreditar, né? Precisa acreditar. E eu lembro, né? Eu estava assistindo uma aula do Jerônimo Temel sobre... Ele fala sobre como você faz para conquistar sonhos e objetivos, né? Ele fala especialmente de produtividade, liderança e principalmente neurociência, né? Que é a parte que ele estuda, tem lá suas pós-graduações e tal. Ele é um cientista, né? Vamos dizer assim, sobre essa parte. E aí ele falou assim, né? Eu nunca esqueço, né? Ele falou assim, olha, teve um estudo que viu a diferença de pessoas que foram curadas e pessoas que não foram curadas do câncer, né? E a única diferença entre essas pessoas era que quem foi curado acreditava que ia ser curado, né? Então, o fato, né, falar simples, mas não é simples, mas o fato de acreditar que ele seria curado fez com que ele fosse curado do câncer, né? Todas as pessoas fazendo todos os tratamentos e tal, mas aquele que acreditou que seria curado, ele foi curado, né? Você vê tão poderosa que é a fé, né? O nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, né? Desde a criação, é o mesmo Deus que fez tantos milagres, né, no passado, né? Antes de Jesus vir, né? A gente vê a história do profeta Elias, do profeta Eliseu, quantos milagres aconteceram, né? Tantas mortos se ressuscitaram, doentes foram curados, né? E aí depois a gente, mais pra frente, quando Jesus vem, quantas pessoas foram curadas, né? A mulher do fluxo de sangue, ou Jesus inicia o seu ministério ali no casamento em Caná da Galileia, fazendo o quê? Transformando água em vinho, né? Aquilo foi um milagre. E depois, né, Lázaro, que foi ressuscitado, né? A mulher do fluxo de sangue que foi curada por um toque, né, que ela acreditava. Ela falou, olha, se eu só tocar na beirinha do vestido dele, eu vou ser curado. E aquela mulher fez aquilo. Imagine o esforço, né? Nós mulheres, eu não sei você, mas eu, quando tô no meu ciclo, meu Deus, o segundo dia parece que eu não sirvo pra nada, porque eu fico muito cansada, né? E você imagina uma mulher há 12 anos sangrando, 12 anos, e aí, né, ela rompeu aquela multidão. A multidão não abriu espaço para ela passar, mas ela foi ali, ó, se esforçando, se esquivando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Para quê? Para que ela tivesse imagina a força, o esforço que ela fez, mas ela conseguiu fazer isso por quê? Por causa da fé dela.
E ela foi ali e tocou, só na beirinha da orla, do manto, né, do vestido de Jesus. E aí ela foi curada. E Jesus falou, quem me tocou? Os discípulos sem entender, né? Mestre, todo mundo te aperta, né? A multidão tá doida para pegar em você. Como que você diz que me tocou? De mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. De mim, pensa, né? Jesus, ele sabia, falou, olha, alguém foi curado aqui, né? E por que tantas pessoas estavam em volta e só aquela mulher foi curada, né? Por causa da fé dela. E eu lembro também da mulher de Cirofenícia, que ela dizia assim, ela queria, né, que Deus libertasse a filha dela, né, que a filha dela estava endemoniada, e ela falava, e vinha no caminho, Jesus, filho de Davi, né, tem misericórdia de mim. E aí ela falava assim, olha, não é lícito dar comida dos filhos para os cachorrinhos. E aí ela falou assim, olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Então ela falou assim, olha, não precisa me dar o pão, me dá só uma migalha. Me dá só uma migalha, né? E ali Jesus falou, mulher, grande é a sua fé, né? Quantas vezes Jesus retrucou ali, dizendo, não vou fazer. Claro que Jesus, ele sabia de todas as coisas, mas ele estava ali mostrando para aquela população, para aquelas pessoas ali ao lado dele, a fé daquela mulher. Ele falou, olha, grande é a sua fé, mulher, vai que a sua filha está curada, né? Então, isso é o que? Quantos desses milagres? Eles estão disponíveis ainda hoje para mim e para você. Mas muitas das vezes, o nosso Deus não mudou, mas nós é que paramos de usar a nossa fé. Nós paramos de usar a nossa fé. Então, lembra, o tamanho de uma mostarda, o poder que tem quando nós colocamos em ação. Então, que a gente venha hoje lembrar de onde foi que nós paramos de acreditar. E voltar, falar assim, não, né, se arrepender, orar, pedir a Deus para ativar a nossa fé. E agora nós acreditamos, sem duvidar. E por mais que as situações à nossa frente digam vai dar tudo ruim, né? Mas é que a gente coloca a nossa fé em ação para dizer assim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo sim, porque o nosso Deus é o mesmo Deus, ele não mudou. E aí, o mesmo livro de Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar, fala aqui de Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a fé é a grande característica das pessoas que experimentaram o poder sobrenatural de Deus. Em inúmeros milagres realizados por Jesus, ele fazia questão de reconhecer o poder da fé. Jesus disse após milagres frases como: vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, vai em paz. Coragem, filha, a tua fé te salvou. Então, várias vezes, né, depois de curar aquelas pessoas, depois de um milagre, Jesus falava, olha, vai, a tua fé te salvou. Né? Então, ali, Jesus, ele menciona que a parte que aquela pessoa fez parte do milagre, através da sua fé, através da sua fé. E, né, quando eu tenho aqui no meu armário, eu imprimi um quadrinho, né, com Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova do que não vemos. E todas as vezes em que acontece alguma coisa na minha vida que começa a querer vir o pensamento de que não vai dar certo, eu lembro, olha, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não vemos ainda. Então é pela fé vai dar certo. Pela fé vai dar certo. Eu lembro a minha mente todos os dias de que eu preciso ter fé. E isso tem me ajudado a romper coisas na minha vida que antes eu não via por quê. O que eu coloquei, lembra? O que eu fiz agora? O que eu faço, tenho feito na minha vida? Quando eu leio a palavra, como que eu aplico isso na minha vida? Então, por isso que eu imprimi, para mostrar para o meu cérebro, todos os dias,
que é pela fé. É pela fé que nós vamos romper na nossa vida. Pela fé. Com a nossa fé em ação, né? A fé em ação. Porque ter fé, minha irmã, quando tá tudo bem, é fácil, né? Ter fé quando tá tudo dando certo, tá todo mundo saudável, dinheiro no banco, não tem problema, não tem contenda, não tem nada. Isso é fácil, minha irmã. Agora, quando o céu está de bronze, quando tudo se fecha, é aí que a nossa fé é aprovada, né? Aí é que você mostra se tem fé mesmo, né? Quando as portas se fecham. Mas essa semana eu ouvi uma palavra muito forte. Falava assim, olha, quando as portas se fecham, os céus se abrem. Porque Deus, Ele é que tem o poder de abrir e fechar as portas. Né? Pode o mundo fechar as portas para nós, para mim, para você. Mas nesse momento Deus abre o céu. Me tocou profundamente aquela palavra e à noite Deus confirmou aquela palavra, né? Então eu tomei posse para mim. Na mesma hora eu falei assim, essa palavra é para mim, né? Foi como lá na conferência Plenitude em junho, né? A Camila Barros falou teve uma palavra poderosa dela e ela falou assim, olha, são 6 meses, né? Que ela fazia um paralelo, né? Uma comparação do que quando Maria ela foi para casa de Isabel, né? Isabel já estava nos 3 últimos meses da gravidez e a Maria estava nos 3 primeiros, né? Então elas passaram ali 6 meses, né? Foram 6 meses de a Isabel passando a experiência para Maria, né? E a Maria, né? Com cuidado, o zelo, né? E querendo aprender no comecinho da gravidez, né? E ali servindo, né? E aí foi sobre isso que ela pegou e ela falou assim, olha, são 6 meses, serão suficientes, serão 3 meses de treinamento e 3 meses de aperfeiçoamento. Então, em 6 meses a sua vida vai mudar. E aí eu peguei aquilo pra mim. Eu falei, essa palavra pra mim. Então, todas as vezes em que ficou difícil, o que eu lembrava pro meu cérebro, são 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, isso foi o quê? Eu aprendendo um caminho de colocar a minha fé em prática. Então, que hoje, nessa manhã, tá difícil? Coloca a sua fé em prática. Vai dar certo em nome de Jesus, né? E Jesus poderia ter curado os cegos, os paralíticos, os enfermos, ter expulsado os demônios e ressuscitado mortos e simplesmente mandado que seguissem a vida celebrando seu novo estado de curados e libertos, sem mencionar que tinham contribuído com seus milagres por meio da fé. Porém, Jesus é pedagógico e nos ensina nos detalhes o tempo inteiro. O motivo para ele se referir tantas vezes à importância da fé no processo do milagre é que queria que hoje, em 2024, né, ou seja, mais ou menos, né, 2024 anos após esses fatos, eu e você aprendêssemos que a fé é o caminho para acessarmos o nosso milagre. Mas primeiro, precisamos crer, né? Então, o primeiro passo para eu e você vivermos o nosso milagre é acreditar no nosso milagre. É acreditar. Então, Jesus ele não precisava ter mencionado, né? Mas ele sempre nos ensina nos detalhes. E aí, ele deixou isso registrado porque para que eu e você soubéssemos que nós temos a nossa parcela aí de responsabilidade no nosso milagre. Como, Monique? Acreditando que o nosso milagre vai acontecer. Então, se eu perguntar agora, quantas dificuldades e desafios você já enfrentou? É muito provável que responda que já passou por muitas lutas, né? Ou quem sabe hoje esteja no meio de mais um grande desafio, uma tempestade que parece não ter fim e que o impede de enxergar um sinal de melhora no caminho. Então tá tudo dando errado, não tem nenhum sinalzinho de que tá melhorando nesse caminho, pode ser que você esteja. Então, se existe uma certeza na vida de todos nós seres humanos é que passaremos
por lutas, desafios e provações. Quando buscamos na palavra de Deus orientação e direção de como devemos passar pelas tempestades da nossa existência, sempre esbarramos na fé. A direção bíblica de fé, como a certeza daquilo que esperamos, é um exercício prático de conseguir olhar além das circunstâncias e dor e ameaças que estamos vivendo hoje e criar uma visão positiva de futuro para uma situação mesmo sem saber como isso vai acontecer. E muito menos quando. A fé é crer que essa visão positiva vai se cumprir, que o milagre vai acontecer diante da infelicidade e dor. Então, né, é como eu estava falando, quando tá tudo bem é fácil ter fé, né? É fácil mostrar, eu sou mulher de fé. Mas e quando tá tudo difícil? Quando não tem sinal de melhora, né? Quando tá tudo indo pelo ralo, né? Nesse momento, é o momento em que a gente chamar a existência o nosso milagre. É de acreditar na prática. Vai dar certo, né? Em nome de Jesus. E esse exercício de acreditar, de ter uma visão positiva de futuro para algo que está dando tudo errado agora, né? Em que todas as portas estão se fechando agora. Mas eu acreditar, eu e você acreditar que vai dar certo, que algo bom vai acontecer, que no final vai dar tudo certo. E eu lembro do apóstolo Paulo quando diz assim, olha, todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus, né? E se a gente for ver a situação em que Paulo estava, né, muitas dessas vezes em que ele falou essas palavras para nós, ele estava preso, né? Preso sabendo que, né, ele mesmo falou, olha, eu tenho visto, lá no livro de Atos a gente vê, ele fala assim, olha, eu tenho visto que agora, né, prisões e prisões que estão me aguardando, né? Ele sabia, e foi nesses momentos, preso, lembra, ele estava preso fisicamente, mas a sua fé, né, a sua mente, ela estava livre, e ali ele escreveu cartas, pensa, nesse momento de dor, ele escrevendo cartas sobre o que ele aprendeu, né, para os irmãos que estavam livres, né, e muitas vezes sendo perseguidos também, né. Então, a nossa fé, a fé independe do momento em que você tá, né. Eu sempre carrego comigo assim, olha, o maior compromisso, o maior desejo de Deus é a nossa salvação. Então, mesmo que tudo dê errado aqui, né? Tem até um hino que diz, olha, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã eu vou acordar. Pensa. É lindo esse louvor. Ainda que eu morra aqui, eu sei que amanhã eu vou acordar. Acordar onde? Nos braços do Pai, né? No paraíso. Então, esse é o maior desejo de Deus, o maior compromisso de Deus. Então, ainda que dê tudo errado aqui, né? No céu vai dar tudo certo. Mas hoje eu entendo, né? Que aqui na terra Deus quer que eu e você tenham uma vida boa, né? É uma vida isenta de problemas? Não. Jesus falou, olha, tem de bom ânimo. Vocês vão ter aflição no mundo, né? Se alguém te dizer, vem pra cá que aqui você não vai ter problema, corre. Corre, porque tem sim. Nós teremos problemas, né? E ainda eu gosto muito do parábola que Jesus contou, falando assim, olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica é como o homem que edificou a sua casa na rocha, que veio a chuva, o vento, a tempestade, mas ela não caiu, porque ela estava firme. Mas aquele que ouve e não pratica a minha palavra é como um homem insensato, que fez o quê? Construiu a sua casa na areia, né? E aí veio a chuva, o vento, a tempestade e a casa caiu, porque ela não estava firme, ela não estava edificada, né? E aí, eu gosto muito disso, porque se você se atentar, se você pegar o versículo, você vai ver que acontece a mesma coisa.
para o prudente e para o insensato. Então, ou seja, vem para todos. A chuva, o vento, a tempestade, os problemas, minha irmã, vem para todo mundo. Mas o que vai fazer a diferença é se você ouve, pratica ou não pratica, né? Você quando ouve, você pratica ou não pratica? Isso é que vai fazer a diferença, né? E aqui a Bíblia fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenho fé ou eu não tenho fé? Né? Eu vou entregar os pontos ou eu vou acreditar, né, no meu milagre? Né? Aí vai estar a diferença. Aí vai estar a diferença. E lembra, aquelas pessoas que foram curadas do câncer. O câncer é uma doença que cada vez mais, meu Deus. E até mesmo a pessoa que foi curada do câncer, ela acreditava que seria curada. Então você imagina, né, o poder que a fé, o poder no acreditar tem. Tem muito poder. No meio de todo o grande desafio que enfrentamos, estão presentes sempre 3 elementos. O primeiro elemento é o problema, aquilo que rouba a sua alegria. Talvez uma grande dificuldade financeira, uma doença no corpo, uma doença na alma, ou quem sabe um divórcio, um problema na saúde de um filho ou de outra pessoa que ama muito. O segundo elemento presente nas lutas da nossa vida é o medo. Medo de fracassar, de ser rejeitado, de perder as pessoas que ama, da morte, de Deus não ouvir a sua oração e não mandar seu milagre, né? E o terceiro elemento presente no meio das tempestades é o tempo. Como o tempo nos maltrata. O tempo parece ser o nosso maior adversário. É como se ele estivesse sempre jogando contra as nossas forças. O tempo de viver as consequências dos nossos pecados e erros do passado. O tempo do processo de mudança de caráter. O tempo dos processos na justiça. O tempo dos tratamentos médicos. O tempo de perdoar e ser perdoado. O tempo de cura do vício. O tempo. Então, aqui a Camila fala que tem três elementos, né, nos desafios que nós enfrentamos. O primeiro é a dificuldade, é o problema, né, que nós temos. O segundo é o medo, né, o medo de Deus não nos responder, o medo de não mudar, o medo de permanecer da mesma forma, né, vários medos. E o terceiro é o tempo, né, que talvez seja o mais difícil que nós pensamos, né? Porque é uma variável que nós não temos controle, né? E uma coisa em que nós, seres humanos, queremos muitas vezes, é ter o controle das coisas, né? E nós não temos o controle de muitas coisas. A gente tem o controle daquilo que nós fazemos, mas do que o outro faz, do que o outro sente, não. E nem do tempo, né? A gente não tem como apertar um botão e acelerar o tempo, não. Né? A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então, é difícil muitas vezes esperar, né? Eu tenho um processo que já tem 9 anos. 9 anos, um processo na justiça. Tem 9 anos, né? E às vezes eu lembro, eu falo, ai meu Deus, era tão bom que finalizasse logo esse processo pra eu não precisar mais me preocupar com isso. Mas ele ainda não se encerrou, né? E quantas vezes, né, a gente tem as promessas de Deus há 10, 15, 20 anos que não foram cumpridas ainda? Porque nós não estamos ainda prontos, é verdade.
Mas isso quantas vezes, né? Isso entristece a gente. Mas lembra, a gente precisa de pôr a nossa fé, né? E o que nós precisamos entender é que devemos, de modo intencional, colocar o quarto elemento na equação matemática das tempestades da nossa vida, para que possamos não só sobreviver, como também crescer em meio às lutas e nos tornar mais parecidos com quem Deus nos chamou para ser. O quarto elemento é a fé, né? Só com fé podemos enxergar com clareza o problema, sem menosprezar o seu tamanho e impacto na nossa vida, mas também sem aumentar. Você não precisa minimizar, não é nada, mas também não aumentar, fazer daquele problema, uau, é enorme esse problema. Não, olhar por ele pelo que ele é, sem aumentar e sem diminuir. A fé permite que se veja a situação com verdade, autorresponsabilidade, consciência, sendo verdadeiro ao responder a seguinte pergunta: o que eu fiz de errado para estar vivendo essa situação? O que deveria ter feito diferente? Né? Então, sempre a consciência, sempre se examinando. A fé é a vacina que neutraliza a ação mortal do medo. Quem tem fé confia nas promessas de Deus. Quem tem fé sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele tenha permitido. A fé nos faz levantar os olhos além das circunstâncias e acreditar que o melhor está por vir. A fé aumenta nosso sistema imunológico, fortalece nossas emoções e conecta nosso espírito a Deus. Então é através da fé. Olha só que forte. A fé ela aumenta nosso sistema imunológico. Lembra de quando a gente estava falando sobre visão positiva de futuro, né? Da importância de ter uma visão positiva de futuro. Por quê? Porque cria em mim, né, os hormônios necessários, né, para que eu me levante, mesmo não tendo tudo dizendo não, mesmo não tendo força, mesmo tendo pouca força, mesmo não tudo fechado. Não, o seu corpo começa a produzir aquilo que você precisa para caminhar em direção ao que você sonha para sua vida, né? Quantas vezes eu pensei assim, nossa, não vai dar isso. Aí eu lembro, não, calma, minha visão positiva, vai dar certo sim, né? E aí lembrando para mim o tempo todo, né? Isso é o quê? É a fé colocada em prática. É o agir mesmo quando tudo diz não. E aí, isso a gente vai fazendo pelo meio da fé, né? A gente vai acreditando nisso. E quanto mais você vai visualizando aquilo, quanto mais você vai visualizando, mais você vai acreditando que aquilo é real, né? Lembra, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginado. Ele não sabe, né? É a fé que nos faz suportar o tempo do processo e principalmente que nos faz crescer durante a tempestade. Leia essa passagem bíblica. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal homem, que receberá alguma coisa do Senhor. Porque, lembra, a gente precisa acreditar que Ele existe e que recompensa quem o busca, né? Sem fé
é a pessoa que é agitada pelo mar. Sabe? Lembra de pensa num barco, no meio de um mar agitado, que ele tá sem direção, né? Sem controle daquele barco. Aquele barco vai para onde a onda quiser. Aonde o vento estiver soprando, é para lá que essa pessoa vai, né? E aí ele fala, olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, não lança no rosto. Às vezes você recebe ajuda de alguém, essa pessoa por falta de sabedoria fica falando, lembra, eu fiz isso por você, eu fiz assado por você. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso, né? Então, ele ainda fala assim, olha, se alegre por você passar por provações, porque a provação, ela produz em nós o que? Perseverança, né? E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que eu e você sejamos maduros, né? Sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. Então, que eu e você venhamos colocar essa palavra em prática. Olha, glória a Deus que eu tô passando por isso. Porque é para produzir perseverança, não é para matar você, nem eu. Mas é para que produza perseverança em nós. Perseverar é não desistir. Perseverar é continuar. E até que ponto? Até o ponto que eu e você sejamos maduros. Maduros. É incrível que Tiago nos mande ter alegria por passar por muitas provações. Veja que não são poucas provações, são muitas. E que não é pouca alegria, é grande. Então, mas a grande chave está na promessa por trás dessa atitude positiva. Grande alegria. Diante da dor, ou seja, muitas provações. E a promessa é que quando a nossa fé é testada pela dificuldade e pelo medo, pelo tempo, ela produz em nós perseverança, ou seja, constância e não desistir em meio às dificuldades, até que sejamos maduros e íntegros, íntegros de inteiro. A fé, além de nos sustentar nos dias ruins, trabalha nosso caráter e nos torna mais sábios, mais resilientes, mais humildes, mais santos e mais fortes em Jesus. Então, o mais importante no meio de uma dificuldade é o fruto dessa dificuldade, né? Qual vai ser o fruto produzido em mim e você? Que seja a perseverança, que vai fazer com que nós não desistimos no dia difícil, né? Lembra que me caiu essa chave, né? Um dia desses, eu falei, caraca, como eu sou viciada em desistir quando tá tudo difícil. Você falou, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Quem sabe se era necessário eu passar pelas coisas que eu passei para que me caísse essa ficha. E agora, eu dizer o quê? Esse fruto da perseverança. O fruto que permaneça, né? E aí pensa, se eu e você não aprendermos o que precisamos com essa situação, a gente vai viver de novo. Por isso que tem pessoas que vivem a vida inteira na mesma dificuldade, porque não aprendeu. Então que eu e você viemos hoje ter essa clareza e colocar nossa fé em ação. Colocar nossa fé em ação, né? E hoje eu quero perguntar para você, né, de qual forma você tem colocado a fé intencionalmente na sua rotina, em meio às tempestades da vida, né? Como que na prática você tem feito para que a fé, né, seja colocada no seu dia a dia? Como, né? E em que situações a falta de fé tem exacerbado, ou seja, aumentado as suas dificuldades em vez de trazer alívio e crescimento, né? Então, quais situações no seu dia a dia que ao invés
que você tem aumentado o problema, né? E em vez de usar a fé para aliviar o fardo, ao aliviar e trazer crescimento para você, né? Como você está usando a fé para dizer assim, como que eu posso fazer diferente? Por que eu estou vivendo isso? O que eu preciso aprender com isso? Né? Então, responda essas perguntas. Essas perguntas, elas são muito importantes, porque quando a gente se pergunta, né, produz sabedoria para nós. São perguntas poderosas de sabedoria. Então, que hoje eu e você viemos aprender o caminho de colocar nossa fé em prática. E aí, o exercício de hoje é você fazer uma carta de compromisso com Deus. De como você vai colocar sua fé em prática e usar essa carta nos dias em que você fraquejar, né? Então, uma carta de compromisso com Deus. A sua carta de compromisso de como que você vai colocar a sua fé em prática, né? E, se preciso, peça para Deus aumentar a sua fé, né? Te dar sabedoria de como colocar a sua fé em prática. Então, que eu e você venhamos aprender esse caminho, essa estratégia, para quê? Para nós vivermos a vida que o Senhor sonhou para nós. Hoje, o louvor de hoje é Creio que Tu És a Cura, da Gabriela Rocha. É lindo esse louvor. A gente já vai orar para encerrarmos. Deus meu, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Ti. Eu te peço, Senhor, que a minha fé seja renovada e fortalecida por meio da minha decisão diária de ler a Tua palavra e meditar nela. Quero ter uma fé que te agrade, que agrade a Ti e que acesse Teus milagres e Tuas maravilhas. Guarda meu coração, minha mente nas Tuas mãos e que nenhum diálogo interno da minha mente coloque dúvida no meu coração, porque eu sei quem tenho crido. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, amanhã nós estamos aqui no nosso dia 38 do nosso devocional. Já está bem pertinho do final e a gente vai falar sobre um tema muito importante amanhã. Te espero, tá bom? 7 horas da manhã, aqui no mesmo perfil, tá bom? Um abraço de 40 segundos. Um beijo no seu coração. Eu te amo e até amanhã. Deus te abençoe.